Olá, espero que tenha aproveitado a nossa primeira aula. Muito conteúdo, certo? Mas não se preocupem, nosso módulo vai conseguir auxiliar a concretizar todos os conteúdos necessários. Hoje abordaremos os parâmetros de interpretação do direito, do dever e das garantias. Conteúdo essencial para que a gente consiga dar continuidade nas nossas aulas. Por falar nela, na nossa última aula, diante de um novo panorama de Estado, no qual a ordem jurídica encontra-se centrada na Constituição e voltada objetivamente para a concretização dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, é indispensável a sua efetivação. Quando a Constituição estabelece princípios e positiviza valores jurídicos, atribui aos indivíduos direitos que, por terem certo grau de abstração, estão sujeitos a diversos graus de concretização e dependem de condições fáticas e jurídicas. Já a garantia deve ser considerada como meio de defesa de um direito, como um modo também de torná-lo eficaz. Acho que te deixei um pouco confuso, não? Mas acredito que agora vai ficar um pouco mais claro. Observem comigo um pouco esta charge a respeito dos black box. Observem um pouco esta imagem a respeito dos black box. Ela poderá nos ajudar a compreender a distinção entre direitos e garantias, especialmente usando como exemplo o direito à liberdade de expressão. Observou bem a figura? Para facilitar, vou dar alguns exemplos constitucionais de direitos e garantias antes de falarmos em termos conceituais. Vamos a eles. A Constituição declara a proteção da liberdade de manifestação do pensamento, vedado o anonimato. O anonimato não é permitido pelos black box, como apontado na charge, pois há previsão do direito de resposta proporcional ao desagravo como instrumento de garantia. Ainda há na Constituição o direito de liberdade de consciência e crença, que é assegurado pela proteção dos locais de culto e liturgia. E, por fim, se por um lado há a previsão do direito ao juízo natural, este é assegurado com a proibição do juízo ou tribunal de exceção. Portanto, a garantia se coloca diante do direito, não podendo ser com ele confundida, pois a garantia é instrumento de tutela, proteção, acionada quando houver violação de um direito de natureza constitucional ou não. Os direitos representam só por si certos bens. As garantias destinam-se a assegurar a fruição destes bens. Os direitos são principais, as garantias são acessórias e muitas delas adjetivas. Os direitos permitem a realização das pessoas e inserem-se direta ou imediatamente, por isso, nas respectivas esferas jurídicas. As garantias, só nelas se projetam pelo nexo que possuem com os direitos. E os direitos declaram-se, as garantias estabelecem-se. Partindo dessas noções iniciais, pode-se afirmar que no texto constitucional, as disposições declaratórias estabelecem a existência de direitos e as disposições assecuratórias limitam o poder, protegendo e garantindo o direito. Pode-se afirmar ainda que de nada valeriam os direitos ou as declarações de direitos se não houvesse, pois, as garantias constitucionais para fazer reais e efetivos esses direitos. As garantias possuem, portanto, um caráter instrumental, no sentido de proteção dos direitos, razão pela qual representam o direito do cidadão a exigir dos poderes públicos a proteção dos seus direitos, reconhecendo-se instrumentos processuais para se atingir esta finalidade. Se está a fazer a diferenciação entre termos direito e garantia com fins didáticos para melhorar a compreensão de que uma coisa são as previsões em relação à proteção de bens jurídicos fundamentais, de liberdade, sociais ou transindividuais, e outra coisa são seus instrumentos de garantia, já que não está intrínseco ao direito fundamental positivado a sua efetividade. As garantias compreendem um grande universo de proteção previsto no ordenamento jurídico como um todo, motivo pelo qual podem ser divididas em dois grupos: as garantias gerais
e as garantias constitucionais. Dando continuidade, as garantias gerais asseguram a existência e a efetividade, no sentido de eficácia social, dos direitos fundamentais e compreendem as organizações econômico-sociais, culturais e políticas que favorecem o exercício dos direitos fundamentais. Por outro lado, as garantias constitucionais são determinações e procedimentos em que a própria Constituição protege, com a observância ou reintegração dos direitos fundamentais, as garantias constitucionais, que estão previstas em um dispositivo genérico que prevê a tutela jurisdicional efetiva, visando a proteção da dignidade da pessoa humana. Como exemplo, podemos citar o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação judicial do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. E em dispositivos especiais, por meio dos remédios constitucionais ou ações constitucionais. Importante aqui frisar ainda que estas ações constitucionais diferem das ações de controle de constitucionalidade, que não podem e não são considerados remédios constitucionais, porque visam promover a análise da adequação formal ou material da lei infraconstitucional em relação à Constituição Federal, assegurando a supremacia da Constituição. Você deve lembrar da ação direta de inconstitucionalidade, que visa, obviamente, buscar a inconstitucionalidade de uma lei diretamente no Supremo Tribunal Federal. Por esta razão, neste módulo, não faremos qualquer referência às ações de controle de constitucionalidade das leis, já que não se destinam diretamente à defesa de direitos transindividuais, mas sim à defesa da própria Constituição. Pare alguns segundos e reflita sobre a imagem. Diante do cenário político atual, muitas pessoas costumam voltar ao tema da obrigatoriedade ou não do voto. Você concorda? Para você, este tema parece distante do que estamos conversando? Aí é que você se engana, pois no Brasil, a cidadania se exerce mediante o dever de voto. E assim, iniciamos a conceituação e a incidência desses deveres. É importante ainda frisar que o conceito de deveres é muitas vezes relegado e pouco explorado pela doutrina, mas de suma importância para a compreensão da ideia de que os direitos dos indivíduos não são direitos absolutos. Devem ser aplicados tendo em conta a interpretação deste com as necessidades da comunidade. Sucintamente, duas são as dimensões dos deveres, uma formal e a outra material. A dimensão formal o relaciona com aquilo que está garantido pelas normas, especialmente pelas normas constitucionais, razão pela qual passam a ser designados de deveres fundamentais. Já a dimensão material dos deveres o conecta com a relevância para servir de fundamento da organização social e política do Estado. Para facilitar, vou citar alguns exemplos de deveres. O primeiro, o dever de Estado concretizar políticas públicas de implementação dos direitos fundamentais sob pena de responsabilização civil ou determinação judicial. O segundo, dever do Estado em indenizar o condenado por erro estatal do judiciário. Aqui podemos imaginar o caso clássico da pessoa que foi presa por um crime que não cometeu e, anos depois de cumprir a sua pena, descobre-se o equívoco. Essa pessoa tem direito à indenização. O terceiro, o dever de cumprir o serviço militar obrigatório. O quarto, o dever dos pais educarem os seus filhos em conjunto com o dever do Estado em prestar educação, algo também inaugurado pela Constituição Federal de 88, onde trouxe a igualdade entre os cônjuges no matrimônio, dentre outros exemplos que também podem vir a ser citados. Em síntese, são os direitos e deveres fundamentais previstos e impostos na Constituição Federal que tornam o indivíduo ou a coletividade titular do direito de ação, a fim de resguardá-los, garanti-los contra omissões ou equívocos, que seja do poder público ou de outros particulares. Explico. Os deveres fundamentais compreendem deveres de ação e de omissão, proclamados pela própria Constituição de maneira absolutamente formal.
cujos sujeitos ativos e passivos são indicados em cada norma ou que possam ser deduzidos mediante interpretação. Frequentemente, a titularidade e os sujeitos passivos são difusos, e o conteúdo do dever, que é a conduta exigida, só pode resultar de concretização infraconstitucional. Portanto, a estrutura da norma que prevê um dever impõe uma obrigação, seja para o Estado, seja para os particulares ou até mesmo para destinatários indefiníveis, de caráter difuso. Especialmente ao se impor deveres ao próprio Estado, significa que deve ele praticar uma conduta, seja ela ação ou omissão, em matérias de direitos fundamentais. Logo, caso não atue, haverá uma omissão inconstitucional, que pode trazer consequências jurídicas, sanções, como uma sentença mandamental em um mandado de injunção, uma ordem concedida em mandado de segurança, ou até mesmo a declaração de omissão inconstitucional por meio de uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ou até uma responsabilidade civil do Estado e crime de responsabilidade, dentre outros mecanismos de ordem e de índole constitucional ou infraconstitucional. Como me referi anteriormente, e caminhando já para o final desta aula, falar em direitos e deveres fundamentais e as suas consequentes garantias dependem de algumas considerações breves sobre a interpretação e das casuísticas. Portanto, passo a expor alguns pontos que não podem ser deixados de lado sobre a dogmática da interpretação. Para finalizar a nossa aula de hoje, é importante ainda destacar que o texto normativo não pode ser equiparado à norma jurídica, que prevê os sujeitos e os deveres. Os direitos e os deveres são integrados ao ordenamento jurídico por meio de normas, escritas ou não, formuladas a partir da interpretação de dispositivos constitucionais. Portanto, não restam dúvidas. O processo de interpretação constitucional é indispensável para a consecução dos direitos e deveres. Contudo, no que se refere aos direitos e deveres fundamentais, onde podemos encaixar os direitos e deveres transindividuais, o processo tem algumas particularidades, pois depende de um momento anterior de interpretação e outro de concretização. A interpretação aqui consiste na atividade de relevar o conteúdo, significado e alcance de uma norma. Já a concretização é momento posterior à interpretação, onde haverá a incidência efetiva do preceito na realidade de fato. As normas constitucionais, por si só, prevêem os direitos e os deveres, muitas das vezes são normas principiológicas e, por esta razão, dependem do intérprete para a integração do seu conteúdo diante das condições fáticas e jurídicas do caso concreto. Portanto, a concretização dos direitos e dos deveres, em sua maioria, depende dos instrumentos de garantia, e estas garantias poderão ser alcançadas por meio de ações individuais movidas pelos titulares dos direitos, o que é mais comum na prática da advocacia e pode ser percebido por uma simples busca de jurisprudência em termos de direitos fundamentais nos vastos halls de buscas de jurisprudência dos nossos tribunais, que são objetos de estudo e de aprofundamento nas aulas deste módulo. Espero que vocês tenham compreendido a complexidade entre os direitos, os deveres e as garantias dos direitos fundamentais, pois é a partir da próxima aula em que focaremos nossos esforços nos instrumentos de garantia coletiva. Até a próxima!